Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, retornando aqui ao canal para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus, conforme o combinado, e hoje nós estaremos falando a respeito da genealogia de Jesus, que se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E nós temos uma mensagem a respeito desse primeiro capítulo que relata, São relatadas em 2 dos 4 evangelhos, e são Mateus e Lucas. Estes relatos, eles são substancialmente diferentes. Divide então a genealogia de Jesus Cristo em 3 grupos de 14 gerações. Vejamos quais são eles. O primeiro grupo se encontra de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, ocorrido em 586 a.C., e do exílio judaico até Jesus. E várias explicações elas têm sido sugeridas, e tornou-se assim tradicional na vida dos cristãos conhecer a respeito das Escrituras Sagradas. E especificamente sugere-se que as genealogias elas foram criadas com o objetivo de justificar o nascimento de uma criança com a linhagem real. Mateus ele menciona sinteticamente um total de 46 antepassados, que teriam vivido até os 2000 anos antes de Jesus, começando por Abraão. Em seu relato, o apóstolo ele cita não somente heróis da fé, mas também ele menciona os nomes das mulheres estrangeiras que fizeram parte da genealogia tanto de Jesus quanto de Davi, que no caso foram Ruth, Raabe e Tamar. Também não omite os nomes dos perversos, que eram Manassés e Abias, ou de pessoas que não alcançaram destaques na escritura judaica. Divide também a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações, que foi o que eu acabei de citar logo no início da mensagem. Já em Lucas, por sua vez, ele aborda a genealogia de Jesus retrocedendo continuamente até Adão, talvez com o objetivo de mostrar o lado humano de Jesus. E superando Mateus, Lucas fornece um número maior de antepassados de Jesus. Esta genealogia ela é considerada por alguns autores como sendo a genealogia da Virgem Maria, a genealogia materna de Jesus, o que explicaria parte das diferenças entre esta e a genealogia apresentada por Mateus. Os evangelhos eles foram assim escritos com uma finalidade teológica. No entanto, podem ser considerados livros históricos. E é notório que existe uma perspectiva histórica, por parte de Mateus, que é evidenciada na própria citação da genealogia. Como um judeu comum, Mateus ele deveria ter informações sociais da vida histórica dos antepassados judeus, através do meio mais comum entre eles, a informação repassada de pai para filhos. Um outro objetivo seria o de relatar, o de alentar as comunidades cristãs nascentes e de consolidar a nova mensagem que distingua dos judeus, mas sem romper com a tradição judaica, e distinguia-os dos outros povos, chamados pagãos. E a genealogia de Jesus, conforme as escrituras, conforme descritas nos evangelhos, tem o intento de dar legitimidade à sua pessoa e aos seus ensinamentos, proclamando que Jesus era aquele esperado e anunciado no Antigo Testamento e fruto da intervenção celestial. Portanto, irmãos, trata-se de uma mensagem teológica e também histórica que os evangelhos querem passar. No capítulo 1 você estará vendo, toda a geração de Jesus. No primeiro versículo é usada a expressão filho de Davi, que é um título messiânico. Mais de 400 anos tinham se passado desde as últimas profecias do Antigo Testamento. Judeus fiéis, espalhados pelo mundo, esperavam o Messias.
tanto Maria quanto José pertenciam à casa de Davi. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria, de uma mulher, que se encontra lá em Gênesis 3:15, da descendência de Abraão, que se encontra em Gênesis 22:18, pela tribo de Judá, que se encontra lá em Gênesis 49:10, e da família de Davi, que se encontra em 2 Samuel 7, de 12 ao 13. E em Mateus, 4 mulheres, elas são mencionadas, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, citada como cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Destas, pelo menos 3 eram gentias, Tamar, Raabe e Ruth. Isso era fora do costume. Talvez tenha feito indicando que Deus não se limitava aos israelitas, mas estende seu plano de salvação a todos os povos. Mateus também subentendeu algumas gerações, tipo, exemplo, Acasias, Joás e Amazias. Quando no versículo 8 diz que Jorão, ele gerou Uzias, ele estava utilizando, gerou, no sentido que foi antepassado, É provável que tenha feito isso a fim de apresentar um sumário sistemático de 3 períodos na história de Israel, que é a monarquia, o cativeiro e o Messias, cada um com 14 gerações. O valor numérico das letras em hebraico para Davi é igual a 14. Talvez Mateus tenha usado essa abordagem a fim de ajudar seus leitores a memorizar essa lista complicada. Mateus não diz que José gerou Jesus, mas somente que era o marido de Maria e que Jesus nasceu dela, sendo assim juridicamente descendente de Davi. A genealogia também ela é contada a partir da semente de uma mulher. Não era comum na época, Mas além de trazer diferentes nomes, em comparação a Mateus, pode-se olhar também diferença de maneira profética, se olharmos para a promessa de Deus, quando diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3:15. Já no versículo 23 de Lucas, nos informa a idade que Jesus começou o seu ministério, que foi aos 30 anos. Era a idade que o levita assumiu o seu ministério, pois acreditavam que, assim, com essa idade o homem se tornava maduro. Também é feito referência sobre José, não ser o pai físico de Jesus, como eu acabei de citar. Então Mateus, ele apresenta Jesus como o rei dos judeus e Lucas como o homem perfeito. Marcos e João não tratam da genealogia de Jesus Cristo, por causa do propósito, para o qual escreveram. Marcos, escrevendo para os romanos, apresenta Jesus como servo e destaca suas obras mais do que suas palavras. João, escrevendo um evangelho universal, tem como escopo apresentar Jesus como filho de Deus e como tal. Ele não tem genealogia. E conforme falado aqui, Mateus, ele pode ter copiado a sua lista de forma exata do registro público que ele usou. Ou pode ter propositadamente omitido alguns elos, pretendendo ajudar a memória. No entanto, uma sugestão a respeito da omissão aqui de 3 reis da linhagem de Davi, entre Jeorão, Uzias e Azarias, é que Jeorão se casou com a iníqua Atalia, filha de Jezabel, da casa de Acabe, introduzindo assim esta estirpe condenada por Deus na linhagem dos reis de Judá. E nós sabemos que genealogia é uma lista onde constam os nomes dos parentes de alguém ou de alguma família. Desse termo surgiu a expressão árvore genealógica, gente? Que é uma lista de nossos descendentes, para exemplificar, a lista genealógica. E entender, o que é genealogia é importante para o estudo bíblico, pois na Bíblia encontramos várias genealogias. A palavra genealogia na Bíblia, ela traduz o hebraico Yahaz, e ocorre apenas uma vez no Antigo Testamento, na forma de um substantivo na expressão livro da genealogia, em Neemias, capítulo 7:5, onde é apresentada uma lista de pessoas que retornaram a Jerusalém após o cativeiro babilônico.
E no Novo Testamento, né, nós encontramos apenas 2 listas genealógicas, né? E ambas se referem à genealogia de Jesus, que é Mateus e Lucas, né? E como já explicado, naturalmente, existem diferenças entre essas 2 listas de genealogias, pois cada uma delas se propõe a atender um objetivo de cada evangelista de acordo com o propósito do seu livro. E para não se estender mais um pouco a respeito desse primeiro capítulo, o qual nós estamos falando sobre a genealogia, porque o objetivo aqui é mostrar, né, que a genealogia são listas, né, de descendentes, né, família. E o foco desse primeiro capítulo, do estudo desse primeiro capítulo é isso, é mostrar, né, a genealogia de Jesus Cristo, seus antepassados, sua descendência. E é isso, irmãos. Acredito que deu para todos entenderem um pouco a respeito da genealogia de Jesus Cristo e que existem essas 2 listas no Novo Testamento que se encontram em Mateus e Lucas. E ambos têm os seus objetivos indicados ao seu público-alvo da época. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.